E aí, bom dia, gente. Vamos chegando, vamos chegando. Hoje, diretamente aqui do nosso pequeno estúdio, da nossa casa mesmo, nós vamos conversar um pouco sobre essa proposta nossa, viver com sentido. É tão bom, nós ficamos um pouco atrasados com relação a outros bate-papos por causa da festa da Assunção, da padroeira, né? Mas terminado, ainda não tive um período de pausa, mas se Deus quiser, semana que vem estarei em pausa. Mas mesmo assim vou apresentar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. E, e aí nós vamos ficando mais conectados, né? Com relação a essa nossa comunicação, que não é nada formal, muitas das vezes com uma certa informalidade, mas é bom chegar até vocês para poder trabalhar um pouco essa questão. Bom, o tema hoje, viver com sentido, é impaciência. Quantos de nós a temos, né? Quantos de nós trazemos essa questão da impaciência? São vários os contextos, né? O pano de fundo. Eu digo que falar da impaciência é olhar uma paisagem, né? Lá, naquela paisagem, naquele quadro tão belo, você enxerga uma casa e aos fundos a paisagem, a cachoeira e tantas outras coisas mais, né? Mas independente da paisagem, do pano de fundo, nós vamos falar da casa, né? Da impaciência que nos afeta, que nos toca e que traz a nós muito incômodo, né? Eu reconheço, tenho impaciência diante de alguns aspectos. Primeiro, porque acredito que faça parte da minha cultura. Me recordo uma vez um bispo dizendo assim: paulista é muito direto, né? A gente, pra gente se disser assim, eu vou à igreja, tá comunicado. Não precisa falar qual, aonde, como que você vai, do que você vai, por onde você vai, a volta que você vai dar, com quem você vai conversar, como você vai conversar, essa questão toda. Não há necessidade. Para nós vou à igreja, pronto, acabou, já comunicou para onde vai. Mas o, o pano de fundo quando me falta impaciência é quando começa a rodear muito para poder justificar, para poder explicar. E eu não vim à reunião. Pronto, acabou. Não veio, a reunião já foi, não tem sentido de. Mas incomoda quando eu não fui à reunião, mas eu gostaria de saber do senhor o que foi tratado na reunião. Não, mas se você não veio à reunião, você pergunte para quem veio, porque se eu tivesse que ficar dando informações para todas as pessoas que não vieram à reunião, então não havia necessidade de eu fazer uma reunião. Entendeu? Então isso é o pano de fundo que me traz impaciência. Me traz impaciência também quando a gente percebe de que as normas, as orientações, a doutrina está ali. Então você, quero me casar de cabeça para baixo. É lógico que isso nunca aconteceu, mas bom, vou lá olhar as normas. Aqui fala o seguinte, tá, pronto. Não, mas eu quero. Minha filha, mas está ali as orientações. E a pessoa começa a insistir, justificar, bater de frente, questionar. E aí assim, eu já não tenho paciência. Eu já saio, deixo a pessoa falando sozinho, vou embora. Por quê? Ai, eu vejo de que as normas, as leis, elas aparecem como uma forma de organizar o espaço e trazer melhor e maior maneira de convivência, né? Para casa, para não virar a casa de João ninguém, né? Então tá ali para poder se observar e organizar o contexto que nós vivemos. Quando chegam as pessoas com
novas ideias, novo jeito, nova maneira, que vai contra aquelas orientações, aquelas normas, daí já parece que desorganiza aquele contexto. Então eu falo assim que são algumas situações que são os panos de fundo, né? Eu reconheço, há uma limitação, eu preciso me policiar muito para poder não criar certos conflitos ou transtornos. Mas há muitas pessoas que tocam na gente e nos deixam impacientes, porque são pessoas que Deus me livre e guarde. São pessoas que nos incomoda só da presença delas, porque você sabe que se está todo mundo caminhando para cá, essa pessoa quando aparece você sabe que ela vai caminhar para cá, sentido contrário. Então quando você a vê, já começa a incomodar, porque você já sabe que ali está um rótulo, não que você pôs, mas que a pessoa se impôs te apresentando quem ela é. Então isso vai incomodar. E a gente vê muito isso na vida de comunidade, na vida de família. Quando está todo mundo trabalhando em comunhão, em conjunto, andando para cá, sempre tem alguém que vai andar ao contrário. E muitas das vezes, se aquela pessoa andasse ao contrário, sozinha, sem criar transtorno do grupo que anda para cá, tudo bem, é tranquilo a convivência. Mas geralmente a pessoa que anda para cá, ela quer provar para todo mundo que está andando para lá que todos estão errados e que só ela está certa. Aí haja paciência. Haja paciência para você colocar na cabeça dessa pessoa. A melhor forma de lidar com essa pessoa é ouvir e não escutar. Porque por mais que você se esforce para poder tentar mostrar, eu falar assim, olha, aquela pessoa está de tal forma tão condicionada que ela não quer enxergar. Ela não enxerga de tal maneira que ela não percebe que está todo mundo caminhando para lá e que só ela que está para cá. Então é difícil de mostrar, né? Eu falo que possivelmente a outras pessoas já qual sentido lhe falta paciência. Mas é preciso primeiro admite. Às vezes é difícil esperar por algo, principalmente uma coisa que você deseja bastante. Esse tipo de reação é comum, embora possa trazer incômodos, dependendo do nível em que se manifesta. Vamos entender melhor o que é impaciência e como você pode lidar com ela. A impaciência pode ser definida como a incapacidade de se manter calmo e concentrado nas suas atividades ou cotidiano. Essa falta de paciência gera um desespero crescente, de maneira que a tranquilidade foge completamente de suas mãos. Como deve saber, é super comum encontrar crianças impacientes, mas esse comportamento não é. Há muito adulto por aí que não aprendeu a esperar. Então a gente fala assim, olha, essa impaciência muitas das vezes é gerada lá na infância. E mais do que nunca nós estamos vendo as crianças, jovens e adultos com essa intolerância, né? Com essa falta de paciência. Mas quem provoca a impaciência? É quando nós somos condicionados enquanto adultos. Tá lá a criança, quer o peito. Aí ela chora um pouquinho, a mãe imediatamente vai lá para dar o peito. Tá lá a criança que não quer ficar no berço. Ela chora um pouquinho, corre um adulto lá e mostra. Calma, chorar não vai fazer mal a ninguém. É até bom para poder desentupir o canal lacrimal, né? Mas deixa com que ela chore um pouquinho para poder ver de que nem sempre ela vai ter as coisas no momento que ela quer. E aí, em todos os outros sentidos, uma criança que quer um pouquinho de café, um pouquinho de leite, uma vitamina, ela quer naquele horário e a mãe larga tudo, o pai larga tudo para poder dar o avô, a avó. E vai mostrando de que muitas das vezes aquele futuro adulto pensa de que o mundo precisa parar por causa dele. E na verdade não é dessa forma, né? É preciso que se trabalhe essa questão da paciência.
Esse estado de preocupação contínua é um bloqueio direto para os que precisam se acalmar diariamente. Para se ter uma ideia, uma angústia é gerada de modo que esperar se torne uma espécie de tortura. Graças a esse comportamento nocivo, muitas atividades e planos podem não dar certo. Então, é interessante que, se a gente for dar uma olhada no contexto, há muita gente que não tem paciência de aguardar o outro, mas quando está dirigindo, para no sinal vermelho e fica lá. Às vezes é 3 tempos, 4 tempos, mas está lá parado. Por mais que lhe falte paciência, mas não avança o sinal. Por quê? Ou vai levar multa ou vai bater o carro. Então, ou seja, vou sair perdendo, vou ter punição. Então eu me controlo no espaço que eu estou. No comportamento, nós temos que perceber de que qual é a punição que nós temos. A punição que nós temos, muitas das vezes, é dizer assim, olha, popularmente, o apressado come cru. Quem é muito apressado, que não tem paciência, sempre vai comer cru. Ou vai sofrer as consequências da impaciência dele. Além disso, é comum encontrar nos impacientes um estado semelhante a um aborrecimento constante. Eles acabam por abraçar uma irritabilidade a quase todo momento, sendo até agressivos com suas palavras. Aí é verdade. Isso eu já experimentei, já experienciei, de que quando nos falta paciência, sai da frente. É lógico que eu nunca fui de falar nomes obscenos, né? Mas ficar um pouco mais rígido, mais duro com a palavra, mais seco, isso sim. Isso já fiquei. Não é constante, até porque eu falo assim, talvez quando o mundo acabar, é capaz de do mundo acabar e eu ainda perguntar por que o mundo acabou. Né? Porque, no geral, se eu dissesse no geral, até que eu sou muito tranquilo e calmo. Muitas pessoas falam até no falar, sou muito calmo, né? Alguns pacientes me dizem, né, que são muito ansiosos quando eles vão ao meu consultório e falam assim, dá até vontade de voar no pescoço do senhor pela forma que o senhor fala. Parece que muito tranquilo, devagar. Nossa, dá vontade de voar, de tão impaciente que a pessoa é. Então, o problema é que quando esse conjunto de comportamentos dura muito tempo, social de uma pessoa e até com a sua própria saúde. O impaciente, o ansioso, aquele que precisa gritar, que fica agressivo, impulsivo, ele vai ter problema de saúde. Pode ver, as pessoas acabam tendo uma repercussão na pressão, batimento cardíaco e tantas outras situações da vida e que vão afetando por conta da agressividade e da impaciência. A era da impaciência, nós vivemos nessa era. As pessoas não estão tendo mais paciência umas com as outras. Quem dera ainda no contexto religioso. Eu dizia para vocês há pouco tempo, né, quando nós tivemos Corpus Christi, né? Uma pessoa liga, eu atendo ao telefone, não sei quem é também, porque eu não conheço direito o pessoal todo aqui, mas me recordo que a pessoa ligou aqui para casa. E dizendo assim por onde queria passar a procissão de Corpus Christi. E educadamente, boa tarde, ou bom dia, não me recordo, mas saudei, né? Aqui quem está falando é o Padre Fulano. Eu quero saber por onde vai passar a procissão de Corpus Christi. Já fiquei assim meio assustado, nem boa tarde, nem bom dia, nem como é que vai, como que o senhor está, como que está a pandemia, tá, não é nada. Quero saber. Falei, não, nós não vamos ter procissão de Corpus Christi. Pois lá em tal diocese está tendo. Eu falei, sim, mas acontece que nós estamos na Arquidiocese de Mariana. Aqui ainda não foi liberado. E a pessoa falou, mas o Cristo que vai passar lá não é o mesmo que passa, que deve passar aqui? Não é o mesmo Cristo? Não um Cristo só? Por que aqui não vai ter? Eu falei, epa. Eu falei, calma aí, uai, gente. Não sou eu que decido. Não sou eu que dito as normas.
Não sou eu que oriento a igreja, não sou eu que oriento a arquidiocese. Pensei isso tudo comigo. Imediatamente me veio à luz e disse assim: bom, minha senhora, já que a senhora está falando que o Cristo é o mesmo, por que a senhora está perdendo tempo de ligar aqui para mim, para minha casa, se a senhora sabe que o Cristo já vai sair de tal lugar? Então fale com ele para passar aí na tua casa. A senhora deseja mais alguma coisa? Se a senhora não desejar, a senhora me desculpe, eu preciso desligar, que eu tenho mais coisas para serem feitas e que são essenciais. Ou seja, onde ela havia se referido de que o Cristo iria passar é uns 200 quilômetros ou 300 quilômetros daqui. Ué, então liga para lá, já que ela não quis me ouvir. Eu preciso fazer isso, porque as pessoas não estão tendo paciência. Às vezes, quando eu vejo com essa pandemia, com o fechamento da igreja, né? As pessoas tomam decisões sem refletir. Calma, não é o padre que tomou decisão de fechar a igreja, não foi o padre que. Não, não fui eu. E é preciso que a gente saiba quais são as orientações, tanto sanitárias, as orientações da igreja. Quem pede para abrir a igreja não é a vigilância sanitária. É que às vezes está liberado para as igrejas abrirem. Tá, vigilância liberou. Mas não é ela que liberou, ela libera a questão dos recursos, da saúde, o distanciamento, se vai usar máscara, se vai usar álcool gel, se não vai usar álcool gel, quantas pessoas podem ficar dentro do ambiente, essa questão toda. Mas se vai abrir ou fechar, isso diz respeito ao arcebispo. Então é ele que define isso, nem é o padre, viu? Não sou eu que decido isso. Mas as pessoas não querem saber. Tá lá, disseram de que foi liberado, a vigilância liberou, daí cai em cima do padre, briga com o padre. Só tá por fora, porque já está liberado para abrir as igrejas, essas coisas. Quem liberou? Vamos pensar no contexto. Quem? Não, a vigilância sanitária não manda no espaço de igreja. Ela não dita essas normas. Então, fala assim, as pessoas, quando elas não têm paciência, elas perdem a visão de contexto. E aí então elas pegam por determinadas coisas, por isso que a gente fala assim, olha as brigas que tem nesses meios de comunicação. As pessoas não têm noção se a notícia é verdadeira, se é falsa, elas partem para a pancadaria, a agressividade, que Deus me livre e guarde. Esses dias eu vi uma senhora postando lá diante de um acontecimento aí numa cidade, então ela postou lá: o fulano, você vai fazer isso lá nos casa dos... Eu falei: Jesus do céu. Eu falei: eu vou olhar o Facebook dessa mulher para ver se ela é nova, se ela é já de idade. Uma senhora de idade, mas falando tanto palavrão, tantas palavras obscenas, que eu falei assim: gente, o povo não está tendo mais paciência, não. Então, nós dizemos de que nós estamos na era da impaciência. Com o passar do tempo, a impaciência foi tomando conta da sociedade graças à nova era em que vivemos. Hoje em dia, tudo precisa estar à mão o quanto antes, de modo rápido e objetivo. Com isso, as pessoas esquecem que processos são construídos de maneira sequenciada para se chegar a determinado resultado. Então, as pessoas, elas acham assim que a coisa é da noite para o dia. Assim sendo, a pressa em se chegar a algum lugar com mais rapidez pode deixar de lado algumas lições valiosas sobre a vida. Ó, é isso que eu falo, a questão do contexto, né? Tocamos nesse ponto porque muitos extrapolam o respeito aos outros e fazem de tudo para terem o que querem. Em casos mais graves, até prejudicar alguém direta ou indiretamente. Devemos ensinar nossas crianças a arte da paciência para que construam um planejamento quando for necessário. Olha, eu tenho visto muitos jovens hoje que não têm paciência diante de um processo de recrutamento e seleção. Muitos jovens que não têm paciência diante de um resultado de vestibular, né? Ficam aí desesperados, não conseguem nem dormir porque estão ansiosos, aguardando, né?
que não tem paciência diante da resposta de um namoro, positivo ou negativo, ou diante de uma notícia, olha, amanhã nós precisamos conversar sério, né? Ah, não, mas o amanhã tem que ser hoje. Então são pessoas que não têm essa paciência, né? Aos adultos cabe uma reflexão a respeito do quão negativo é manter essa postura, mais atrasando que adiantando a vida. Uma nova era somente vale a pena ser vivida quando podemos aproveitá-la bem. Até que ponto isso pode nos prejudicar? É preciso olhar para a concepção da impaciência e deixar de lado a aparente irrelevância que ela parece possuir. É por conta desse tipo de reação que levamos a vida frustrada ou aspectos isolados, mas tão ruim quanto. Ser impaciente é um pedido para ter a vida atrasada, por mais que tente adiantar tudo à sua volta. Daí a gente fala assim, nos cobra muito quando a gente passa por essa questão. Muito bem. Então a gente fala assim de que tudo isso nos faz sofrer e atrasar a própria vida quando isso acontece. Mas nós dizemos mais adiante. Quanto ao lado da saúde, uma falta de calma constante acaba por trazer problemas biológicos. De um modo geral, é comum encontrar sinais de hipertensão e obesidade em pessoas que vivem sob estresse constante. Porque muitas das vezes as pessoas acabam, pela falta de paciência, se matando. Elas não se enxergam, então parece que não tem quem descarregar, descarrega em si próprio, daí come desesperadamente, ou às vezes deixa de comer. Nesse estado, o indivíduo fica mais suscetível a recorrer a alimentos pouco saudáveis para aliviar o mal-estar que sente. Está uma baixa estima. Além disso, o envelhecimento precoce se torna mais aparente, deixando uma imagem desgastada nessa pessoa. Isso acontece porque as estruturas responsáveis pela proteção do DNA contra a degeneração se mostram curtas nos impacientes. Caso permaneça com esse tipo de comportamento, viverão menos com toda a certeza. Daí a gente fala assim, olha, há muita gente vivendo menos por causa da impaciência, E aí olha o tanto que atrapalha nesse sentido. Sinais da impaciência. Ainda que não se trate de uma doença, a impaciência denuncia a sua presença através de algumas características. Caso esteja em dúvida, se encaixe como indivíduo apressadinho. Por isso daí a gente fala assim, qual que é o sinal? A irritação. A irritação nos impacientes costuma ser frequente, resultado também de suas frustrações, seja porque não conseguiu algo ou faz de tudo para alcançar isso, não há muito espaço para cordialidade. Assim, eu vejo que algumas vezes eu coloco o pé no acelerador e quando eu vejo que isso vai me afetar, eu tiro o pé do acelerador e piso no freio. Por quê? A irritação não vai resolver o caso. E a pior coisa é você tentar transformar um cenário sem o pincel da autorização dos outros. O que eu falo da autorização dos outros? Às vezes você está num grupo, você está querendo acelerar o grupo, e o grupo está fazendo de tudo para poder te barrar, para poder te segurar, para poder te impedir de ser acelerado, de transformar a realidade. Você está lá sofrendo, dando murro em ponto de faca. Para que isso? Para quê? Faça o que você conseguir fazer. E eu brincava muito, como bem eu brinco, Quando você perceber de que não está conseguindo nada, continua fazendo o suficiente, o palpável, o possível, Nunca deixe de lado as tuas responsabilidades.
mas vai ser feliz. Ou seja, não perca teu tempo, vai viajar, vai passear, vai pescar, mas não se gaste em descontar em você aquilo que você não consegue fazer com os outros, né? De lidar com os outros. Não faça isso, não. O outro sinal é agir por impulso. Em vez de pensar em suas escolhas e optar pelo melhor caminho, esse grupo age na explosão. A impulsividade pode levar a tomar decisões pouco inteligentes e com graves consequências. Aí a gente vê, na vida de família e na vida de comunidade, há muita gente impulsiva, né? Que pouco te conhece e acaba tomando decisões que vão repercutir por toda a vida. Às vezes é interessante pensar, já havia dito isso para vocês, né? Uma certa comunidade que eu trabalhava havia chegado há pouco tempo e uma mulher me pergunta, né? Você conhece o padre daqui da igreja, né? E eu calcei a cara, olhei e falei assim, aí vem chumbo. Eu falei, conheço. Ah, tá. Eu não conheço, não, mas disse que ele é muito chato, bravo, é grosseiro, essa questão toda. Ah, é. Você podia fazer o favor para mim, podia chamá-lo, mas se ele não tiver bom, essa questão toda, e eu estiver aqui na igreja, você fala para ele que eu fui embora, que não sou eu, não. Mas se ele tiver bom, você fala assim a ela que está desejando conversar com o senhor. Você faz esse favor para mim? Faz, claro, evidentemente. Entrei dentro de casa, troquei de roupa e voltei para a igreja. Pois não, quem que está querendo conversar comigo? Ela ficou olhando. E aí, no fundo, eu dando risada, né? Daí ela perguntou se eu tinha irmãos gêmeos. Eu falei, tenho sim. Por quê? Qual que é o problema? Não, fico muito feliz, né? Acho que foi com o irmão do senhor que eu conversei. Nossa, falei para ele o tanto que o senhor é bom, uma pessoa super tranquilo, tão paciente. Falei, olha, gente, ia chegar lá só dizer que queria conversar com o padre, mas a impulsividade, o nervosismo faz com que a gente sofra as consequências daquilo que a gente sai falando, do que a gente sai fazendo, sem conhecer o outro. E muitas das vezes nos grupos há essa explosão, né? Às vezes está lá um encontro todo muito bem elaborado, vai sair segundo a equipe, aquilo que foi planejado. É lógico que tem os seus improvisos, as suas eventualidades, não tem como ajustar aqui, ajustar ali. Até na missa tem isso. Às vezes eu vejo o pessoal ensaiar. Padre, senhor me desculpe, eu esqueci a música, desafinou. Calma. Que vale que você veio, você cantou do teu jeito, no teu esforço. Até eu, às vezes, vocês viram na novena. Acho que teve um dia na novena, rezemos pelo Papa Francisco, pelo nosso arcebispo. Ai meu Deus, me deu um branco. O outro padre falou assim, fulano, ah tá, tal. Vou ter vergonha porque eu errei, porque escrevi. Não, muito pelo contrário, isso acontece, essas eventualidades. Então, eu preciso me adaptar, ter uma flexibilidade para adaptação. Mas quando há um certo nervosismo, que as coisas saiam do jeito que eu planejei, do jeito que eu quero, do jeito. Aí pronto. Aí então eu vou agir por explosão, né, por impulso. E a impulsividade, quando eu não consigo controlá-la, né, ou seja, digerir direito, eu vou ser impulsivo na alimentação. E isso vai me trazer, ou na alimentação, ou na bebida, ou nas drogas, ou em tantas outras coisas, né? Que eu preciso descarregar esse impulso, né, essa tensão nervosa do impulso. Então eu vou descarregar em outros campos. A ansiedade. A impaciência e a ansiedade caminham de mãos dadas, de modo que uma seja decorrente da outra. Uma angústia crescente acaba tomando conta até que tal etapa seja alcançada pelo indivíduo. Essa tortura pessoal não acaba enquanto ele não conseguir o que deseja. Então, falar assim: olha, o ansioso
Antes mesmo de amanhecer, ele já está vivendo 3 dias depois. Para quê? Vamos devagar com a Andor, né? Vamos devagar com as coisas. Eu trouxe esse exemplo uma vez, né? Alguém havia falecido e falou assim: olha, padre, o senhor é psicólogo, só podia dar a notícia para fulano. Eu falei assim: mas calma, já tem certeza? Ah, sim, ela tinha um filho doente e ele faleceu, coitado. Nossa, sofreu demais para morrer essa questão. Mas você tem. É, sim, eu tenho certeza, só podia ir lá. Eu falei: tá bom. Fui dormir, no dia seguinte levantei cedo, fui lá na casa da pessoa, fui dar a notícia. E olha que antes mesmo de eu me acordar, o telefone já tocou do ansioso lá, falando que eu tinha que dar a notícia, que nem conseguiu dormir, já estava imaginando de que ela poderia ter um infarto, de que ela poderia cair, de que ela poderia morrer, de que... Gente, eu fiquei horrorizado em perceber. É tudo aquilo que a pessoa já estava imaginando. Mas enfim, fui lá dar a notícia. Quando eu dei a notícia, entrou todo mundo às pressas dentro de casa, dizendo: não, padre, quem morreu não foi o Fidel que estava doente, não. Aí eu comecei a dar risada, falei assim: olha o que dá, né? O ansioso lá pediu para eu dar a notícia, não se informou direito, eu ainda havia perguntado, e passou pela manhã, ainda me ligou, disse que não dormiu à noite, pensando, e olha, a notícia era errada. Então, calma, tentar trabalhar esse nível de ansiedade. Outro sinal são pernas inquietas. Eu sempre olho no meu consultório pessoas roendo a unha ou impacientes chacoalhando a perna, né? São pessoas que se tornam inquietas. É a impaciência nas pernas, de maneira que elas balançam freneticamente. Ainda que não seja algo obrigatório, esse tipo de comportamento mais agitado é bastante comum dos apressados. A impaciência vem para mostrar que somente a paciência resolve. Ainda que não queiramos entrar em um aspecto mais esotérico da conversa, é preciso ter em mente que existe uma ordem para tudo acontecer. Valer-se da impaciência para pular algumas etapas traz justamente o efeito contrário ao que se desejava. Pior, onde até complicar ainda mais a sua situação e causar mais problemas. Acredite que as pessoas que possuem hora e lugar certos para acontecerem, não se trata de destino para se conhecerem, não se trata de destino exatamente, mas sim de uma preparação para construir e lidar com tudo isso. É preciso que reflita. Imagine alguém que colocou tinta ou cimento fresco no chão e acabou preso no canto por ter sido apressado. Procure se desapegar aos poucos desse hábito e compreender de que maneira isso afeta negativamente você. Acredite, se continuar nesse caminho, terá mais coisas a perder do que a ganhar. Aí eu sempre falo, né, por exemplo, as pessoas que convivem comigo e os meninos que eu criei, hoje já são casados, mas eu dou até risada. Quando eles quebravam as coisas, eles vinham desesperados. E aquela angústia, aquele desespero. Eu falei: calma, calma. Esse desespero não vai consertar o que quebrou, então calma. Já está quebrado, vamos juntar os cacos, jogar fora. Depois a gente vê como que a gente faz. Nós só vamos ter que trabalhar para tomar mais cuidado, para a gente não quebrar outras coisas. Mas no momento, calma. Da mesma forma eu falo com a vida. Ter muita calma, uma vez que as coisas já foram, já passaram, já estão aí, né? Para que eu vou sonhar com a tempestade, ficar desesperado com a tempestade que já passou? Eu falo, se eu estiver viajando e alguém me ligar e falar: padre, pelo amor de Deus, volte correndo que a igreja pegou fogo. Já pegou fogo? Pegou. Chamaram o bombeiro? Chamamos. O que ele fez? Eles tentaram apagar, apagaram o que conseguiram, mas queimou muita coisa. O pessoal da equipe aí do Conselho Econômico, do CPP, já estão aí avaliando. Já. Então, semana que vem eu volto, que minhas férias terminam semana que vem. Nossa, mas que insensibilidade. Não, gente.
já pegou fogo, já queimou o que tinha que queimar. Para que eu vou me apressar para poder ser mais um ansioso lá, se lamentando, se lastimando, gritando, criando desespero, tentando ver sinais, sinais, eu falo assim, não naturais, né? Tentando buscar uma explicação, dizendo que é tentação, é o diabo, é isso, é aquilo. Não, calma. Devagar com andor, com santa de barro. Então é preciso vivenciar cada tempo como se fosse o último tempo na vida. E é dessa forma. Por que eu brinco às vezes nas comunidades por onde eu passo? Vamos devagar com andor. Não preciso conversar, só tem que conversar com tal pastoral, tem que conversar com isso, tem que conversar com... devagar com andor, que nós temos 6 anos para a gente se conhecer. Depois desses 6 anos, nós vamos ver o resultado de tudo isso. Então, nós vamos devagar. Não precisa correr. Ninguém está fugindo da polícia, né? Então, é preciso que a gente tenha essa tranquilidade. O Fernando, atividades lúdicas e ao ar livre, principalmente na natureza, ajuda a diminuir a ansiedade. Isso é verdade. Gosto muito disso, né? Gosto muito de andar na natureza. Eu vou para as grandes cidades quando eu entro de férias, eu vou procurar espaço da natureza, né? Para poder andar. Gosto muito de pescar e de outras coisas mais, né? De andar às vezes à toa em cidade grande, que eu falo que não existe floresta melhor, maior, né? Mas eu sou muito de observação, né? De ter essa tranquilidade para observar, para ver, para sorrir, para perceber o que se passa à nossa volta e muitas das vezes tirando lição dessas questões, né? A Sueli fala assim, nessa pandemia está tão difícil manter a ansiedade, né? Isso é verdade. Eu falo assim, olha, se tem uma das coisas que me ajudam, vocês sabem de que eu tô aqui na igreja da Boa Morte, que eu falo igreja por causa da igreja mesmo, né? Mas na paróquia de Nossa Senhora da Assunção. E eu estou dentro do meu espaço, dentro da casa paroquial. Então eu não fui visitar os padres da cidade, que são muitos, né? Até em sinal de respeito, preservar o recolhimento deles, essa questão toda, né? Mas o que eu faço durante o dia? A live, nossa conversa, os processos do tribunal, mas isso tudo são trabalhos que se repetem. Mas eu estou aí fazendo minhas coisas. Daí quando eu canso, eu converso com os outros via Zap, que tem gente que fica conversando. Às vezes alguém que quer fazer uma direção espiritual, quando não liga de ficar andando para lá e para cá. Eu imprimo jornais da missa, do final de semana, preparo minha pregação. Quando eu canso de tudo isso de frente ao computador, eu invento uma receita. Aí eu saio, eu vou para a cozinha, faço um bolo. Você perguntar se você come. Não, não como bolo. Aí eu passo o bolo para o pessoal que vem fazer sopa, para os moradores de rua. Então falo, gente, o café já está pronto, tem hoje um lanche. Aí eu invento receitas e fico fazendo essas questões mais, né? Procuro mensagens para poder postar e elaboro algumas mensagens. Então eu estou tentando ocupar meu tempo, porque se eu tivesse que ficar parado aqui dentro, certamente eu não teria mais as unhas das mãos e com certeza nem as dos pés, se eu conseguisse alcançar para poder roer as unhas, né? Mas a ansiedade ela está aí, a gente precisa arranjar uma forma, uma válvula de escape para poder jogá-la, né? Tirar essa impulsividade. Aí a gente fala assim, ó, paciência pode evitar tragédias. Melhor prevenir do que remediar. Pode parecer um ditado bobo, de tudo, mas é muito certo, né? Graças à impaciência que muitas histórias tiveram um desfecho desagradável e até desesperador para muitos. Por causa disso que vale uma profunda reflexão a respeito da postura que temos tomado diariamente e que se voltam para nós. Através da paciência que você fará escolhas melhores e saberá quando agir. Nisso encontrará decisões mais assertivas e que fogem completamente do calor do momento.
Você precisa de agora em diante ter controle sobre si mesmo e te ajudar e se autoajudar, né? Por exemplo, se você for dar uma olhada assim, quando você, para evitar tragédias, quando outro te conta alguma coisa e que para você parece que vai ser um vulcão em erupção, calma, o vulcão entrou em erupção ainda? Não. Tente buscar resposta, saída, vai rezar. Muitas das vezes eu não tomo decisões precipitadas. As pessoas veem assim como se o mundo, padre, só não sabe o que aconteceu. Nossa, não sei nem o que vou fazer. Calma, respira. A pessoa me fala, primeira questão que eu falo para calma, isso é muito tranquilo. Olha, eu pensei até que vocês fossem fazer o que aconteceu com Cristo, me pregar numa cruz, porque não tem coisa pior do que ser pregado numa cruz. Mas se vocês não vão fazer isso, isso é tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vamos ver, só me dá um tempo eu tomar a decisão aqui, depois eu te falo. Se perguntar para mim, você está pensando sobre aquilo que o outro falou? Eu não, tem coisa mais essencial na minha vida. Evidentemente que eu vou mais tarde chegar com uma resposta, mas eu não vou perder meu tempo, meu dia pensando só naquilo, né? Então, a vida é muito mais importante do que aquele momento, né? De que modo pode lidar com a impaciência? Não existe uma receita definitiva de como controlar a impaciência, mas você pode se valer de vários caminhos, já que cada um, com isso de forma diferente, encontrará a saída mais adequada ao momento, e essa saída é válida. Entender as causas. Para começar, procure suas últimas lembranças, onde se irritou com algo ou alguém. A proposta é que se lembre dos motivos. Perceba os impulsos e passe a controlar eles. Em seguida, deverá iniciar exercícios de relaxamento corporal. Daí eu concordo aí com o Fernando, a natureza é a melhor coisa. Diminuir sua rotina e controlar sua respiração para que se acalme. Eu falo de que nós estamos numa vida muito cheia de rotina, né? É preciso diminuir essa rotina, né? A Sueli está perguntando, Padre Valdo, o senhor pretende abrir um consultório em Barbacena? Ontem me fizeram essa pergunta também, Sueli. Eu fico assim meio assustado com relação ao consultório, e até, quem sabe, para o futuro posso pensar isso, né, em horários reduzidos, mas me recordo que eu abri o consultório em Lafayette, tá, e tem mais gente que já foi ver o paciente também em Lafayette, sabe o tanto que tinha até brigas para poder ir ao consultório, né, e às vezes o pessoal não tinha nem paciência e achava que eu tinha que atender sábado, domingo, e foram mais ou menos 18 anos nessa rotina. E no início eu atendia realmente sábado pela manhã, sábado à tarde. E aí hoje eu estou atendendo dessa maneira. Bom, agora com a pandemia há atendimento virtual. Tem pacientes que são meus pacientes virtuais que estão aí acompanhando. A gente faz atendimento virtual. Fora da pandemia, eu achei por bem não ter mais o consultório como eu fechei o de Lafayette, mas tenho ido a Lafayette geralmente na segunda-feira e atendia nas casas, né? Eu fazia atendimento na casa mesmo, seguindo aqueles padrões do consultório, né? Em uma sala particular, um espaço onde a pessoa fica à vontade, essa questão toda, né? Mas aqui, quem sabe, para o futuro eu possa abrir também. Mas já tem muita gente aqui em Barbacena me procurando, tem muita gente de Alto Rio Doce, tem muita gente de Cipotânea, tem muita gente de Juiz de Fora, tem o pessoal de Lafayette e Ouro Branco também me procurando, querendo vir aqui para ser atendido. Então, eu sei que há muitas pessoas aí. Então, além da paróquia, eu ainda sou assessor da Pastoral Familiar, da região aqui, vou assumir esse cargo com o tempo, com o fim da pandemia, vou marcar mais presença. Tem um outro trabalho que estão querendo me nomear, tem o trabalho do tribunal, que eu estou desde 1997 como defensor do vínculo
e perito do tribunal para as questões matrimoniais. Eu também dou aula, eu dei aula nos cursos de extensão, como adoecimento do mundo contemporâneo. Então, tem algumas coisas que eu preciso esperar acabar a pandemia para poder ver como que eu me organizo para poder continuar. Mas quem sabe a gente ainda consiga se organizar. Bom, além de entender as causas, a empatia. Se o problema não está em você, mas nos outros, evite disparar julgamentos e comece a aplicar sua empatia. Então tem gente assim que mal conhece o outro, já ataca o outro, né? Ponha-se no lugar de alguém para que possa compreender o que essa pessoa vivencia. Se for possível, deixe que ela desabafe, fale sobre seus problemas e oferte algum suporte para que você possa ajudá-la. É o momento dela, né? Então é preciso que haja aquela empatia. Não tome isso como um mal pessoal de que a pessoa está te atacando, não. E depois trabalhar a inteligência emocional. Nem sempre as coisas sairão da forma como queremos e precisamos lidar com as emoções resultantes, principalmente as negativas. Eu, no início do ministério, nossa, às vezes dá até vergonha de olhar para trás e ver como que eu era no início. Eu queria aquele vaso de flor exatamente naquele lugar. Se não estivesse, a igreja caía. Caía por quê? Porque eu brigava, porque eu armava barraco, porque hoje, não, eu fui me trabalhando porque aquilo fez mal para a minha saúde. Aquilo dificultou minha saúde, aquilo atrapalhou minha saúde. Neste caso, muitas questões vão nos atrapalhando de viver a própria vida, e isso você vai vendo assim o quanto te traz efeitos negativos para a própria vida. Nesse caso, é preciso que desenvolva sua inteligência emocional para que possa conduzir adequadamente esse fluxo interno. Entenda que tudo não depende de você e as variáveis podem mudar qualquer plano em mente. Na visão cristã, para terminar, a paciência do cristão não é vazia, nem significa imobilismo ou resignação mórbida, tampouco perda de tempo. Não, é a certeza de que tudo está nas mãos daquele que tudo pode. Um espírito paciente vale mais que um espírito orgulhoso. Não cedas prontamente ao espírito de irritação. É no coração dos insensatos que reside a irritação. Eclesiastes, capítulo 7. A paciência de Deus com o joio convida-nos também a rejeitarmos as atitudes de rigidez, de intolerância, de incompreensão, de vingança nas nossas reações com os nossos irmãos. É o que eu havia dito na pregação do domingo, quando refletimos sobre o joio. O Senhor da parábola não aceita a intolerância, a impaciência, o radicalismo dos servos que pretendem cortar o mal pela raiz e arrancar o mal, correndo o risco de serem injustos, de se enganarem e de meterem o mal e o bem no mesmo saco. Às vezes somos demasiados ligeiros em julgar e condenar, como se as coisas fossem claras e tudo fosse sem discussão, claro ou escuro. A palavra de Deus convida-nos a moderar a nossa dureza, a nossa intolerância, a nossa intransigência e a contemplar os irmãos com as suas falhas, defeitos, diferenças, comportamentos religiosos ou sociais incorretos. Com os olhos benevolentes, compreensivos e pacientes de Deus, joio e trigo estão em toda parte. Mesmo em nossas comunidades cristãs, vemos presente tanto joio de desunião, de inveja, de fofoca, de rivalidade, de intolerância e tantos outros males que nos afetam. E olha que somos imagem e semelhança de Deus, mas isso está aí. Nós somos humanos
E temos que nos entender e nos compreender. E há muitas pessoas tão intolerantes que elas fazem de tudo para poder te incomodar. E você só vai se incomodar se você der importância para essa atitude do outro tentar te desestruturar. E qual é a nossa primeira atitude? Arrancar o joio? Não percamos nunca de vista a paciência de Deus para com os pecadores. Talvez evitemos ter de carregar sentimentos de culpa que oprimem e amarguram a nossa vida nesta terra. Olha, lhe digo, a vida passa muito rápido. Vai viver a tua vida naquilo que é essencial. Isso é importante. Digo por causa própria. Há tão pouco tempo, quando entrava no seminário aos 11 anos, eu fazia as contas de quantos anos eu teria que estudar para chegar a ser padre. Achava tão distante, hoje eu olho para trás e digo assim, meu Deus, como as coisas passaram tão rápido. Já estou com 52 anos, vou para 21 anos de padre e tantos anos de vida, de caminhada dentro da igreja, que não é pouco. Aos 11 anos foi quando eu entrei para o seminário, mas já havia uma outra caminhada de igreja, mesmo ainda quando criança. E digo, olha, se olhar para trás, a caminhada foi longa, mas o tempo foi muito curto. Por isso, após os 50, eu sempre tenho para mim o seguinte: viva a vida naquilo que é essencial. Se trabalhe para praticar na tua vida a paciência que é tão necessária para a autopreservação. Desculpe ter alongado hoje, mas fica aí o meu abraço e muito obrigado a todos por terem participado aí conosco, dado a sua sugestão e nos ajudado neste bate-papo. Muito obrigado.